Olá, meu nome é Thaís Domingues, eu sou médica especialista em reprodução humana pelo Grupo Huntington, coordeno a Unidade Santa Joana, o Grupo de Ovo Doação, e hoje eu estou com o Dr. Rafael Lacordia, também especialista do grupo, para falarmos sobre uma das táticas mais utilizadas de baixa complexidade, principalmente pelos ginecologistas, que é o coito programado. Importante até falar sobre isso, até pelo que você falou, é uma tática muito usada muitas vezes em consultório, né? Então, sem tanta investigação, muitos casos que não teriam indicação de fazer, acabam fazendo. Acho que é importante a gente deixar isso claro para as pessoas, para os médicos, o que fazer, como investigar, qual que é a indicação de fazer o coito, o que seria o coito, né? Para as pessoas terem isso mais claro e, se tiver indicação, é realmente um dos tratamentos que a gente usa na reprodução assistida. Eu acho excelente esse ponto que você iniciou, então talvez o melhor seria que nós começássemos explicando o que é o coito programado. Acho que isso é importante para entender quais os casos que realmente ele é aplicável ou não, né? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de tratamento, né, em reprodução humana. Coito programado e a inseminação intrauterina, que são os de baixa complexidade, que a Thais falou, e a fertilização in vitro, que é o de alta complexidade. Então, os de baixa complexidade, a ideia é a gente manipular pouco, a gente tem pouca interferência, digamos assim, no processo gestacional. Então, são para casos em que os pacientes têm alterações leves de fertilidade, tem alguns critérios que a gente usa para poder indicar o coito programado como tratamento. Então, ele é basicamente um estímulo ovulatório. Então, a gente usa uma medicação para estimular com que os folículos da paciente cresçam. A gente dá um trigger para que a ovulação ocorra. E aí, nesse período fértil, que a gente vai saber porque a gente está acompanhando a paciente, a gente orienta relações sexuais. E é importante lembrar que no coito programado não é com hora marcada, tá? Você tem uma janela de fertilidade, né? Muita gente fala, tem que fazer, então, relação 8h15. Não, né? Tem algumas janelas, a gente vai explicar direitinho, mas é importante entender mais ou menos o processo. Eu acho que é importante mesmo isso tudo que você falou, porque o coito programado é o namorar em casa, né? Então, é um empurrãozinho naquilo que o casal, em teoria, já deve fazer. A gente espera, né, que um casal que venha vivenciar uma dificuldade seja aquele que tenha relações mais frequentes, 2 a 3 vezes por semana, por pelo menos um ano. Não deu certo? Aí é que nós pensamos que talvez tenha uma dificuldade e que nós vamos pensar em planejar um tratamento. Rafa, então acho que seria legal que a gente detalhasse um pouquinho quais que são as indicações, então, né, desse tipo de tratamento. Lembrando que vai ter muito pouca manipulação, ou seja, subentende-se que aquele casal precisa só de um empurrãozinho para conseguir uma gestação natural. Os casais que geralmente têm indicação de coito programado são basicamente aqueles em que a gente tem dificuldade ovulatória, né? Principalmente mulheres que têm ciclos anovulatórios, às vezes menstruam 2, 3, 4 vezes no ano. Então, dessa condição de tentar durante 12 meses uma gestação espontânea em casa, eles de 12 tentativas, eles tiveram 3, 4. Né? Então, muitas vezes é um casal que, com pouca ajuda, corrigindo poucas coisas, que seria o caso da ovulação, a gente já tem uma chance boa de gestação. Então, basicamente, os casais que têm exames normais, né? Então, como você falou, um espermograma normal, uma avaliação tubária da paciente também normal, com uma alteração muito leve, um útero com condições boas, sem alterações, e que eles têm basicamente essa dificuldade para liberar o óvulo. Né? Então, esse é o perfil de casal que a gente indica para o programado. E eu gosto sempre de falar para os casais, né, de relembrar como que é o processo natural, né, para a mulher engravidar. Então, o útero, ele tem, eu até dou um exemplo do meu corpo, né? Então, para imaginar o meu corpo como se fosse o útero e os braços como se fossem as tubas. O ovário, né, as conhecidas trompas de antigamente, que hoje em dia nós chamamos de tubas, né? Então, o ovário, ele fica ao lado do útero, não tem uma conexão direta, né, nem com o útero, nem com a tuba. Então, uma mulher que não tenha dificuldade nenhuma, um casal, né, que não tenha dificuldade nenhuma para engravidar, durante a ovulação, a tuba ela tem que ir até o ovário, se coaptar com a borda dele, sugar o óvulo para dentro dela. Nisso, eles têm uma relação. O sêmen depositado na vagina, ele tem que ultrapassar alguns obstáculos. O pH vaginal, colo, né, canal endocervical, cavidade uterina, subir e chegar até a tuba, fertilizar o óvulo. Embriãozinho formado nessa região, a tuba tem que continuar se mexendo para trazê-lo para dentro do útero. Então, os exames necessários para essa avaliação básica do casal, da sua fertilidade, ou na verdade da sua dificuldade de gravidez, são a avaliação do útero e tubas, que é a esterossalpingografia que você falou,
o espermograma do homem para avaliar a contagem, esse potencial de que ele faça todo esse trajeto, e pelo histórico da paciente, por alguns exames hormonais, nós temos uma ideia indireta de que ela ovula mensalmente e, principalmente nas mais jovens e aquelas que têm uma boa reserva, que provavelmente devem, na maior parte dos meses ali do ano, ter ovulações adequadas e ovulações com óvulos de boa qualidade que possam gerar uma gravidez. Então, o que você falou, assim, é fundamental. Se eu tenho óvulo, tenho espermatozoide, geralmente o problema é a tuba. Coito programado e inseminação não funcionam. Então, eu preciso ter o quê? Tuba funcionando e espermatozoide normal. Aí sim, o coito programado vai funcionar. Então, quais são as maiores causas, né, dessa dificuldade ovulatória? Acho que também é um ponto legal para a gente trazer para todos os ouvintes aqui. Basicamente, assim, digamos, a condição clínica da paciente que mais leva esse quadro de anovulação são as pacientes que sofrem de síndrome de ovário policístico, né? Então, é o padrão que a gente mais encontra de pacientes com dificuldade para ovular. Então, elas têm 3 pilares aí da síndrome de ovário policístico, que é um ovário pode ter esses múltiplos folículos, né? Então, todo mês o ovário dela disponibiliza muito folículo, né? E isso acaba alterando na parte funcional do ovário. Pacientes que clinicamente têm um aumento de efeito androgênico, então as pacientes têm um pouco mais de pelificação, acne, pele oleosa, queda de cabelo, a gente percebe muito, algumas têm um pouco mais de, algumas obesas, né, tem um IMC um pouco maior, e aí tem esse quadro também de ciclos anovulatórios, então ela tem um quadro menstrual muito irregular, né, de 2, 3 meses sem menstruar. Então, esse é o perfil básico dessa paciente com síndrome de ovário policístico e é também a grande maioria das pacientes que chegam aqui com dificuldade de ovulação, né? E é válido lembrar, assim, que isso, praticamente 80% das anovuladoras, né, são portadoras da síndrome de ovário policístico, a conhecida SOP, mas esses outros 20% também tem pacientes que têm aumento de prolactina, alguma alteração tireoidiana, mas tem que ser muito importante, né? Ou atletas, né, de alta performance, que daí também podem ter uma alteração nesse funcionamento, né, da comunicação do cérebro com o ovário e realmente não ovularem adequadamente. Então, não é só o ovário policístico, lógico, mas geralmente são pacientes anovuladoras. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque foi o que o Rafael falou lá no começo. Muitas vezes, muitas pacientes chegam até nós tendo feito 6 meses de coito programado, mas já com 39 anos, não tendo alteração de ovulação, menstruando todos os meses regularmente, tendo alteração tubária, ou seja, não era o melhor tratamento para aquele casal, né? Agora, diferente de uma mulher também com 38, 39 anos, que viaja muito, nunca encontra com o marido, então realmente ali no período fértil eles não estão na mesma cidade, no mesmo lugar, para poder realmente finalizar uma tentativa, né? Então, alguns casos, algumas exceções a essa regrinha que a gente tem falado, sim, cabe um coito programado, né, Rafa? Sim, é importante o que você falou também, né? Mas, sim, tem essa questão da idade da mulher também que é importante a gente levar em consideração, né? Às vezes, algumas tentativas de coito programado, inclusive em consultório, pacientes acima de 40 anos, que a gente já contraindicaria na clínica, né? Independente do fator de infertilidade dela, a gente tem uma certa pressa também para que isso aconteça. A gente não pode esperar 6 meses de tentativas para depois a gente pensar em partir para um tratamento mais eficaz ou de alta complexidade. E o tempo de infertilidade do casal também é importante, né? Às vezes até um casal jovem, ele está lá 5, 6, 7 anos tentando, sem conseguir, talvez o coito programado não seja ideal para esse casal. Sim, um ponto excelente, assim, geralmente, assim, casais que têm um tempo de dificuldade maior do que 3 anos, tá com a mulher com mais de 38 anos, sem histórico de anovulação, é pouquíssimo provável que essa seja uma tática vencedora. E o que você falou é muito, muito importante, né? A nossa ideia é desse tempo até se atingir a gravidez, lógico, mas também a nossa ideia é de proporcionar para os casais uma maior chance de gravidez, mas também uma maior chance de gravidez evolutiva e saudável. Então, a mulher de mais de 38 anos já tem mais risco de aborto, já tem mais chance de ter crianças com alteração cromossômica. Então, isso tudo tem que ser
pesado e se levar em conta, né, para melhor indicação do tratamento, né? Exatamente. E vale lembrar, acho que uma pergunta também que as pessoas fazem muito é: se eu fizer o coito, qual que é a chance de eu ter gêmeos? Eu tenho muito mais chance de ter uma gravidez gemelar? Como é que funciona esse processo? Como é que é o estímulo, né? Então, só para explicar mais ou menos como é que é feito o processo, a gente usa basicamente o ciclo natural da mulher, o que ela teria, né? Então, a gente usa a medicação para estimular a ovulação. Então, vamos supor que ela tenha no ovário dela 10 folículos. Tá? A ideia no coito programado e na inseminação intrauterina não é que esses 10 folículos cresçam. A gente não quer que ela libere 10 óvulos, né? Então, é um estímulo mais leve, por isso que é importante a gente acompanhar durante todo o processo de estimulação o crescimento dos folículos. Se por acaso ela tiver um crescimento muito grande de folículos, uma quantidade de folículos maior que 3, muitas vezes é interessante cancelar o processo. Inclusive, assim, contraindicar a relação nesse período ou um preservativo, né, para realmente que ela não consiga engravidar nesse período, porque ela tem risco realmente de uma gestação múltipla. Então, esse controle é muito importante. Às vezes, o que a gente fala para os pacientes de não fazerem essa tentativa sem acompanhamento é justamente por isso. Muitas vezes o médico dá um remédio para ela, vai tentando aí, vamos ver se dá certo. Se você não faz o acompanhamento, dependendo da medicação que você usa, esse risco é grande, né? Acho que isso foi extremamente importante, né? Então, para indicar um coito programado, é fundamental que se façam os exames iniciais de triagem, de pesquisa da infertilidade, para realmente ter ideia da indicação. Se é uma paciente com uma alteração tubária, ela tem mais chance de gravidez fora do útero, por exemplo, então é um risco, né, a mais, mas esse ponto que você trouxe é fundamental. Sem controle ultrassonográfico, não existe tratamento de coito programado, é alguma coisa fora do preconizado, né? Então, precisa realmente que seja feito um controle com ultrassom. E é bem fácil, eu acho, de entender, né, Rafa? Porque as pacientes, elas perdem os óvulos, né? Nós nascemos com um certo montante de óvulos e vamos, após a primeira menstruação, recrutando vários mês a mês e perdendo. E esse recrutamento e perda, eles são independentes de qualquer atitude nossa. Isso é inócuo, é inerente à natureza. Nós somos programadas para funcionar dessa maneira. Então, qualquer ideia de qualquer tipo de indução da ovulação é recrutar mais óvulos do que aquilo que ela produziria no mês. Isso difere dos de baixa complexidade para o de alta complexidade. Então, no coito programado, qual que é a nossa intenção? É dar um chorinho de medicação para fazer ela ter o quê? 2, 3 folículos no máximo. Mais do que isso, não é recomendado que se siga com o tratamento. É isso, tá? Eu acho que é assim, importante a gente deixar claro que a nossa intenção é que os casais engravidem, mas tem que ser feito de maneira segura, né? Então, é importante procurar sempre um profissional que tenha também esse pensamento de te trazer o teu sonho, que é a gravidez, é um bebê em casa, mas tudo dentro de uma condição segura, né? É importante, acho que sempre lembrar isso. Para quem não tem nenhum óvulo durante os ciclos, ter um óvulo já é uma condição muito melhor, né? Então, tem que entender que a dificuldade é o que você falou, é a ovulação. Se a gente conseguir trazer a ovulação para esse casal, talvez seja suficiente. Você não precisa de vários óvulos para que isso aconteça. E até nesse quesito é bom lembrar, assim, qual que a gente sempre faz, né? Que é gerenciar a expectativa dos casais. Para as pacientes que não ovulam, nem sempre na primeira tentativa elas vão conseguir ovular. Muitas vezes o organismo dela, ele esqueceu ou muitas vezes nem soube como era esse processo como um todo. Então, esse tempo pode demorar de 2 a 3 meses para o organismo entender que tem que ovular, né? Selecionar o folículo, ovular, e ainda mais uns 2 ou 3 meses para conseguir engravidar. Então, preconizado para as anovuladoras é que esse tratamento seja feito por 3 a 6 meses no máximo. Mais do que isso, não existe a chance cumulativa de gravidez. A gente chega num platô e que não tem um acréscimo, um benefício de se insistir nessa tática. E também é bom sempre reforçar, qual que é a chance de engravidar mês a mês? É muito próxima do casal que está sem problema de infertilidade nenhum. Então, gira em torno de uns 15% a 20% no melhor dos cenários por mês, né? Acho que esse é outro ponto importante também. Exato, porque às vezes eles chegam pra gente já com a expectativa, pisei na clínica, daqui a pouco o bebê tá na barriga. Mês. Entrei aqui e gravei. Então é importante alinhar expectativas, é fundamental. Então pode ser que numa primeira, numa segunda tentativa não aconteça, né? Se a gente está propondo coito programa, a gente sabe que a
condição geral deles é boa, então a gente conta com esses 15 a 20%, mas é importante lembrar que a gente ainda tem aí uns 80% de chance da coisa não funcionar numa primeira tentativa. E que não é nada do outro mundo, faz parte do processo, na verdade, né? Exatamente. E nessa linha de raciocínio, né, a primeira linha de tratamento realmente são os comprimidos, e eles são utilizados só por 5 dias, né, Rafa? Já tive caso de paciente que chegou aqui usando 10, 20 dias de medicação, né? Então, foi realmente muito mal orientada, faltou a opinião de um especialista para orientar essa paciente de que o que ela estava fazendo estava muito errado. E é válido lembrar, não usem essa medicação sozinhas, porque precisa de uma orientação médica e esse controle com ultrassom que o Rafael falou é fundamental, porque é aí que nós iremos identificar se realmente está dentro do seguro de 1, 2, 3 folículos, né? Ou se está com hiperestímulo, com muitos folículos. Hiperestímulo para coito programado é diferente de hiperestímulo para PIV, né? Mas se está com um número de folículos maior do que esperado, né? Então, é super importante que esse acompanhamento seja feito de perto por um médico especialista com controle ultrassonográfico. Geralmente, a indução da ovulação para uma mulher que não tem uma anovulação crônica, ela demora 10 a 12 dias. Para quem tem anovulação crônica, muitas vezes isso chega a 20 dias de indução da ovulação, né? Ou, na verdade, de acompanhamento ultrassonográfico daquele estímulo inicial. Então, a palavra para a anovuladoras é paciência. Acho que é importante e é isso. Como a gente acompanha isso muito de perto, a gente tem condição de explicar para ela e passar essa tranquilidade que, calma, né? A coisa está acontecendo, às vezes demora um pouquinho mais. Tem essa questão fisiológica até dos 10, 12 dias, que é o tempo que uma mulher que ovula todo mês demoraria para um folículo crescer e ovular. Então, realmente, a simulação de um processo fisiológico com uma ajuda da medicação por conta de um quadro de anovulação. Mas alguns pacientes, que nem a Thais falou, tem essa demora um pouco maior do folículo crescer e atingir o ponto certo, sem pressa, com calma. A gente tem que ter um processo que acompanha não só o crescimento do folículo, mas o crescimento do endométrio também. Então, é outra coisa que a gente avalia. Às vezes ela tem a ovulação, mas a cavidade uterina não está preparada para esse embrião chegar lá. Se a gente tiver uma dificuldade de crescimento endométrio, muitas vezes a gente consegue usar medicações específicas para isso, para que todo o cenário seja favorável para a gestação. E quando o folículo chega ali no tamanho adequado, né, existem 2 táticas na literatura. Uma é aguardar a mulher fazer o organismo dela entrar nos eixos e desencadear a ovulação, mas geralmente os casais já estão um pouquinho desgastados com a demora em engravidar, tudo isso, nós preferimos desencadear a ovulação artificialmente com uma medicação. Então, conta um pouquinho pra gente como que habitualmente nós fazemos isso. A gente normalmente usa uma medicação que é o HCG, por volta de 36 a 40 horas depois do uso da medicação vai acontecer o rompimento do folículo e esse óvulo é liberado. Então a gente já tem mais ou menos ali a janela e a gente consegue orientar os casais a terem relação nesse período. Geralmente a gente pede para ter pelo menos uma relação antes dessa ovulação, você pode ter mais ou menos próxima do período da ovulação, né? E como o espermatozoide tem um período ali de vida de 48 a 72 horas, a gente realmente, é o que eu falei, você não precisa ter relação exatamente na hora, né, no momento em que o óvulo chegou na trompa. Né? O fato dos espermatozoides já estarem na trompa também facilita que a fecundação aconteça. A gente orienta, né, essas relações mais ou menos nos dias férteis, para ter também essa tranquilidade, não ser uma coisa muito mecânica, que a gente sabe que isso também atrapalha os casais. Muitos casais que fazem esse tratamento, às vezes, sem tanta orientação, sentem a dificuldade de ter relação no período, porque realmente uma coisa programada desse jeito, ou tão artificial, dificulta, né? Então, muitas vezes, casais até fazem o processo, mas não conseguem ter relação no período que eles consideram o único correto. É importante não colocar relógio para despertar, pelo amor de Deus, porque senão ninguém consegue concluir o tratamento. E até isso que o Rafa falou é super importante, não precisa ter um horário certo. Por quê? Nós pedimos para ter relação um pouquinho antes do horário estimado ali para ovulação, para já ter um espermatozoide dentro do organismo da mulher, para quando ela ovule já esteja um ambiente ali propício, né, para ocorrer a fertilização. E nesse ponto é muito válido ressaltar, né, porque muitas pacientes chegam com a dúvida, mas quanto tempo de abstinência precisa ter? Precisa namorar dia sim, dia não, 2 não?
todos os dias, né? Então, tem bastante trabalho mostrando que para sêmens normais, e lembrando que se é um coito programado que foi indicado, é esperado que o espermograma seja normal. Então, para espermogramas normais, ter relação todos os dias, a cada 2 dias, o resultado final é o mesmo, né? Então, o testículo consegue se recuperar e ter a sua produção normalizada, mesmo num curto período de tempo. Então, habitualmente, nós pedimos para ter relação um pouquinho antes e um pouquinho depois ali do momento estimado da ovulação, né? Então, na noite anterior, na manhã seguinte, então fica um pouquinho mais maleável, mas a gente cerca bem ali o período ovulatório, né, Rafael? Geralmente a gente já deixa as mulheres já com os pedidos de exame também com elas. É importante ter tranquilidade também na hora de fazer o exame de teste de gravidez, não se antecipar, porque às vezes no início, se ela vai muito cedo, muito precoce no laboratório ou na farmácia comprar um teste, ela pode ter um falso negativo, ou seja, não deu tempo desse hormônio ser detectado no exame, não quer dizer que a gravidez não tenha acontecido. Então, tente respeitar esse período que a gente orienta para o teste, né? E a gente normalmente usa medicações de suporte de fase lútea, que a gente chama. A gente usa medicações para tentar manter um nível hormonal mais próximo do ideal, né? A gente sabe que você teve uma ovulação fisiológica, que o teu corpo lúteo vai produzir hormônios, mas para a gente tentar garantir que tudo fique muito bem alinhado, a gente também usa algumas medicações depois da ovulação. Não é imprescindível, mas vale a pena, né? A gente garante essa fase de suporte ali de um bom endométrio para o embrião poder se implantar e se desenvolver a contento, né? Existem alguns casos que a mulher não consegue ovular com a medicação por via oral, porque daí depende de um mínimo funcionamentozinho do organismo. Pode ser que a gente precise exigir um pouco mais do ovário diretamente. Aí é apenas com medicação injetável, mas muita exceção, né, Rafael? É isso, Thaís. Então, nos casos que o comprimido não é suficiente para estimular o ovário, a gente pode usar essas medicações que são feitas com as moléculas que estimulam diretamente o ovário, né? Então, a gente não depende da liberação do organismo dessa paciente, a gente usa a medicação que vai agir diretamente no ovário e aí os receptores dos folículos vão responder a essa medicação e fazer com que eles cresçam. A gente usa doses baixas, né? Lembrando daquela questão de muitos folículos crescendo ao mesmo tempo. Então, diferente dos tratamentos de alta complexidade, a ideia é que é usar a mesma medicação, mas em doses pequenas, para estimular 1, 2, no máximo 3 folículos, para que no final a gente tenha um tratamento seguro e o resultado seja bom. E acho que para finalizar, o risco dessa paciente que você até comentou, e realmente é uma pergunta frequente delas, a chance de ter uma gravidez gemelar é de 10 a 20%, não passa muito disso, né? E risco de peristímulo é raríssimo, é menos de 1%, né? Então, acho que é isso, foi um bate-papo super legal. Obrigada, Rafael, foi ótimo. Foi ótimo mesmo, vamos repetir outra vez. Espero que tenha sido produtivo para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo e que isso ajude os casais que têm dúvida também sobre o tratamento. Continue assistindo os próximos episódios.